Olá pessoal, tudo bom? Professora Cristiane, estou com saudades, não vamos matar um pouquinho a saudade agora, que vamos iniciar mais uma aula. A aula de hoje, nossa aula de História é sobre o módulo 14, vamos falar sobre os povos pré-colombianos, povos nativos da América. A aula de hoje é sobre a civilização maia e civilização asteca. Espero que vocês gostem bastante, Preparei uma aula para a gente tratar, para a gente entender como funcionavam essas sociedades do ponto de vista econômico, do ponto de vista religioso, cultural. Então, espero que vocês gostem bastante. Vamos lá? Vamos começar? Então, como todas as nossas aulas, quando a gente fala de sociedades e de civilizações, a gente precisa entender a localização dessas sociedades. Então, eu trouxe aqui um mapa para a gente entender onde que estavam os maias e os astecas. Esses povos, aqui tem os três, mas a gente só vai falar dos incas na próxima aula, que é o módulo 15. Então, os maias e os astecas ficavam aqui, nessa região da América Central. Esse aqui é o continente americano, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Os maias e os astecas ficavam mais ou menos na região do México, e Guatemala, região chamada de Mesoamérica. Meso de meio, Então ficavam aqui no meio, a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. E vamos entender um pouco mais sobre essa localização. Ficava situada entre mais ou menos o sul do México e a Guatemala. Essas sociedades pré-colombianas se desenvolveram de diferentes formas, e existiam algumas diferenças entre si, mas basicamente os grupos sociais surgiram como nômades, que eram pequenos grupos, que não ficavam fixos num determinado local, estavam sempre mudando de localização, de região. Depois passaram a ser sedentários, principalmente quando eles começam a praticar a agricultura e a pecuária. E aí são grupos maiores, um pouco maiores do que os pequenos grupos, e os grupos bem maiores que formam as grandes civilizações. Então são grupos bem grandes que vão gerar sociedades mais organizadas, politicamente e economicamente. São sociedades mais complexas, mais centralizadas também, enfim, porque já dispõe de mais habilidade, já tem uma organização política e religiosa. Os maias viveram há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, por volta de 1800 a.C., ocuparam um território de mais ou menos 500 mil metros quadrados, que corresponde a uma área hoje entre o México, Belize, Guatemala, El Salvador e Honduras, ali na região da América Central. Eles viviam em grandes centros populacionais, que eram divididos em espécies de províncias chamadas de cidade-estado. Essas cidades-estados tinham alguma autonomia econômica e tinham uma grande diversidade e produção cultural. Então essa aqui é uma imagem do povo maia, é um mural. As imagens que figuram os povos maias, os incas e os astecas sempre vão ser bem coloridas, sempre vão trazer eles com vestimentas bem interessantes, bem diferenciadas, usando muita cor, sempre algum enfeite nas cabeças, enfim. Uma cultura muito rica, e a arte, asteca, inca, maia, traz muito dessa vivacidade, e dessa criatividade que eles tinham, desses povos indígenas. Pinturas e arte indígena em si sempre traz realmente muitas cores e muitas informações. Agora vamos falar um pouco sobre a organização social maia. Então eu trouxe aqui uma pirâmide para a gente entender como era a sua organização. Então sempre tem um líder, Toda organização social tem o seu líder. Então a gente tem aqui o Halash Uinik, que era o líder, o chefe. A sociedade maia, como asteca, como inca, eram sociedades teocráticas, um governo teocrático. Então o seu líder sempre estava associado a alguma divindade. Então o Halash Uinik também estava associado a alguma divindade, a algum deus, Logo abaixo a gente tinha os sacerdotes, que cuidavam da questão religiosa, organizavam os rituais, os nobres, que também organizavam algumas estruturas importantes,
da sociedade, e principalmente a questão do comércio, de tributos. Tinha os comuns que trabalhavam nessa sociedade, cultivavam, praticavam agricultura, também pecuária, e os escravos, que eram os servos que serviam a todos, né, nessa pirâmide. Então os escravos serviam aos comuns, aos nobres, aos sacerdotes e ao líder supremo deles. Os comuns em menor escala, obviamente, mas também serviam porque eles estavam na base dessa pirâmide. Os escravos aqui, nessa configuração, tem uma, digamos que uma organização, uma conotação diferente dos escravos africanos, né? Como a gente aprendeu na colonização do Brasil, né? Da América Portuguesa. Então é uma escravidão diferente, né? Aqui, digamos que eles tinham um pouco mais de direitos, enfim. Normalmente os escravos aqui eram oriundos de dívidas, né? De tributos, então era uma escravidão diferente, mas não deixava de ser cruel e não deixava de ter a servidão dessa mão de obra. Então, falando agora um pouco sobre economia, escrita e religião. Bom, os maias praticavam agricultura e pecuária, eles comercializavam alimentos, tecidos, ferramentas, negociavam com outros povos da Mesoamérica, né? Então havia esse intercâmbio de povos. A escrita era extremamente importante, né? E ela era feita através de hieróglifos que registravam acontecimentos sociais e religiosos. Os maias eram politeístas, vou falar um pouquinho disso mais adiante, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da religião mais adiante. Vamos falar aqui sobre a questão da arte. A religião influencia muito a arte e a cultura maia, né? Através de esculturas, murais, pinturas, máscaras e monumentos. Então, assim, todos os achados sobre esses povos, né? Todas as esculturas, tudo que a arqueologia encontrou, que pesquisadores também encontraram e que os próprios espanhóis, né, que dominaram essa região também falam sobre esses povos, sempre tem muita cor, sempre tem muita religiosidade influenciando, né, toda essa dinâmica da sociedade. Eles acreditavam muito nos seus deuses e eles entendiam que tudo girava em torno da questão religiosa e do mito, né, do mito e do místico também. Então, eles deixaram muito expressa essa ideia mística e mitológica, né, dos seus deuses na arte. Então, a gente vai ver muito isso nos murais, nas pinturas, nas máscaras, e é algo que foi realmente deixado muito importante por eles. Até para que a gente possa estudar essa sociedade, sempre através desses documentos, desses achados, a gente consegue entender melhor como eles funcionavam. Aqui eu trouxe duas figuras, né, que ilustram a economia maia. Então, basicamente, a agricultura, né? Então, aqui é o cultivo de alimentos, a base de alimentos da sociedade maia e também da asteca, né? Era o milho. E isso aqui é uma imagem, uma ilustração sobre a escrita maia, né? Que eram os hieróglifos, né? Eram símbolos e hieróglifos que eram desenhados em murais para poder contar um pouco dessa sociedade, da religiosidade, enfim, de tudo que envolvia essa sociedade. Bom, os maias eram politeístas, né? Por isso eu deixei essa parte da religião um pouco para cá. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Esses deuses incorporavam variadas formas, né? Tanto humanas quanto animais. Esses deuses tinham o poder de destruir as criações maias. Então, para que as criações maias não fossem destruídas, eles faziam sacrifícios, né, para homenagear e demonstrar obediência e respeito a eles. Então, normalmente, eles entendiam, né, o povo maia acreditava que sacrificando um dos seus, ele iria acalmar os deuses, ele iria realmente ter algum respeito pelos deuses. Como eles acreditavam muito nos deuses, eles entendiam que tudo que acontecia, todos os fenômenos da natureza eram influenciados pelos deuses. E na medida em que eles ofereciam como sacrifício, né, os seus homens, né, eles acalmavam esses deuses, né? Esses deuses iriam abençoá-los e não amaldiçoá-los. Eu trouxe aqui uma figura desses deuses, 3 principais deuses, né? Itzamina, que era o deus principal, né, o deus criador de línguas, premonições, era o deus Sol, responsável pela criação da escrita, ensinamentos de medicina e agricultura. Ele era o deus mais importante, né, que é esse aqui.
E Itchel, que é a grande mãe, né, esposa de Itzamina, né, representada pela lua, era protetora das mães, das crianças, né, também tinha poderes divinos da vida, da morte. Então, esses aqui são 3 deuses importantes, mas aqui eu só estou explicando esses 2 aqui principais, né, que figuram o Sol e a Lua. Os deuses, tanto os deuses maia como os astecas, eles estão sempre relacionados a elementos da natureza, né, como lua, sol, rios, enfim, sempre elementos ou fenômenos da natureza. Agora vamos para a civilização asteca, que tem mais ou menos, de uma certa forma, é bem semelhante, né, à civilização maia, mas tem algumas diferenças entre si. Eles viveram no norte do México há quase 2.000 anos atrás. Vou voltar aqui um pouquinho. Quase 2.000 anos atrás. Criaram ilhas artificiais ao longo, né, do lago Texcoco, que vai criar essa sociedade, né, que tem a sociedade Texcoco. E essas ilhas eram denominadas chinampas, né? E as chinampas eram ligadas por meio de uma ponte, né, à ilha principal, que era a ilha de Texcoco. E aí eles viviam dessa forma, tinha uma ilha principal e tinham as várias ilhas pequenas que se ligavam através de pontes para essa ilha principal. O império, a capital do Império Azteca era Tenochtitlan, né? Haviam 38 províncias diferentes, né, no Império Azteca. Essas províncias funcionavam como cidade-estado, né? Tinham autonomia, tinham governantes próprios, a população tinha que pagar impostos, tributos, prestar homenagens aos deuses da guerra, então tinha toda uma organização social, né, para manutenção, principalmente dessa pirâmide que a gente já vai ver adiante. Essa aqui é uma ilustração do povo asteca, sempre com muita cor, né, muita informação. Aqui a gente vê nessa ilustração os alimentos, né, que eram cultivados e vendidos aqui, comercializados. Tem outros produtos também que são fabricados, né, pelos artesãos, ó, e vendidos também. Então o comércio era bem intenso, né? Os astecas comercializavam também com outros povos da Mesoamérica. Então aqui na pirâmide social, a gente também vai ter o chefe militar, né? Também estamos falando de uma sociedade dividida hierarquicamente, né, e com um governo teocrático, onde o líder também está ligado a uma divindade. Então a gente vai ter o chefe militar, nobreza. Abaixo da nobreza a gente tem uma figura importante, né, que são os pochecas, né, que eles são negociantes de mercadorias, os únicos que têm permissão para viajar em expedições comerciais. Então eles já praticavam, né, o comércio marítimo para poder vender para outros povos, né? Só os pochecas que tinham essa autorização. A gente tem também os artesãos, camponeses e escravos, né, que eram normalmente prisioneiros de guerra ou então devedores. Tanto nas sociedades astecas quanto as maias, né, os escravos eles são oriundos dessas duas situações, principalmente. Bom, na economia, os astecas, assim como os maias, praticavam agricultura e pecuária, né, comercializavam alimentos como milho, chia, feijão, abóbora. Vejam que o milho é sempre a base dessas sociedades, né? Inclusive o milho não era um milho como o nosso. Eles, né, produziam, cultivavam o milho como o nosso, mas vários tipos de milho diferentes, né? O milho negro, milho vermelho, então de várias cores e tipos diferentes, de safras diferentes, sabores diferentes, né? Então o milho realmente era a base da alimentação desses povos para tudo. Eles também fabricavam tecidos e ferramentas, né? Assim como negociavam também com povos da Mesoamérica. Sobre a escrita dos povos astecas era através de desenhos, né? Então, enquanto dos maias eram através de hieroglifos, dos astecas eram através de desenhos que tinham significados diferentes dependendo do contexto. Então, um mesmo desenho ele podia ser retratado em situações diferentes e ter significados diferentes. Então, um desenho não tinha um significado só. Você podia ver o mesmo desenho no mural, né, na escrita,
em algum documento, né, que falasse sobre algum evento importante político ou religioso, mas que ele tinha uma conotação, um significado diferente. Mas normalmente eles representavam os acontecimentos sociais e religiosos. Bom, os astecas também eram politeístas, né, como os maias. Seus deuses representavam aspectos da natureza, como eu já havia dito, né, o céu, a água, as florestas, animais. Eles sacrificavam pessoas em homenagem aos seus deuses, assim como os maias também. E a arte asteca era representada de forma abstrata e realista, né, sempre representando a natureza e os seres vivos, com o máximo de veracidade possível. Por isso que os desenhos, as ilustrações astecas, a gente tem uma ideia assim, bem próxima, né, do real dessas civilizações, porque eles procuravam representar aquilo de uma forma com mais veracidade possível, abordando temas religiosos. Existem várias ilustrações sobre sacrifícios, né, humanos nos rituais religiosos, que demonstram claramente como eram feitos nesses rituais, né? Enfim, eu vi várias figuras sobre isso, eu não quis colocar nenhuma aqui porque eu achei assim meio pesada, mas quem tiver interesse pode pesquisar na internet. E assim, é tudo demonstrado de forma bem assim, impactante, claro, não tem como você ter dúvida de como funcionavam esses processos, né? Aqui tem duas ilustrações, uma sobre a economia asteca, também trazendo alimentos, né, que eram muito utilizados. Aqui produtos, né, que eram fabricados por eles. Muito bonita essa ilustração. E aqui o alfabeto asteca. Percebam que aqui a gente tem desenhos, né, de animais, tipo o crocodilo, o cachorro, a cobra, mas a gente também tem de situações específicas, como casa, como vento, como ação. Então o alfabeto asteca ele trazia sempre desenhos, né, para retratar uma situação. E esses desenhos não necessariamente significavam a mesma coisa, né? Então o mesmo desenho ele podia ter, né, dependendo do contexto dele, ele tinha significados diferentes. E aí cabia, né, eles fazerem essa leitura corretamente. Aqui eu trouxe uma ilustração sobre os deuses, né, astecas, né? Eu consegui informação de alguns, que não deu para colocar todos, mas vocês podem pesquisar depois, que eu acho bem interessante, né, a gente estudar a mitologia. Eu gosto muito dessa área do conhecimento, assim, né, quando a gente estuda a religião dessas civilizações, estudar a questão do mito. Então a gente tem aqui o principal, né, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, eu vou tentar. Quetzalcoatl, né, Quetzalcoatl, que é representado no formato de um pássaro serpente, esse aqui, né? Digamos que ele era o principal deus da religião asteca, representava vida, vegetação, alimentos, força espiritual, né? A gente tem também Huitzilopochtli, era o deus da guerra e do Estado, que é esse aqui. Tem também Xiptotec, né? Deus da fertilidade. Cadê Xiptotec? Esse aqui, né? Deus da fertilidade. Tlaloc, Deus da chuva, que é esse aqui. Deus da chuva, relâmpagos, trovões também. Agora esse nome aqui é bem complicadinho. Xalchiltlicue. Xalchiltlicue. É a deusa dos lagos e das correntes. Essa deusa aqui simbolizava as correntes das águas. E Xochiquetzal, deusa das flores, da fertilidade, da mulher, né, relacionada à agricultura, à mulher, mulheres grávidas, né, fertilidade. Enfim, tem alguns outros aqui que não coube aqui para mencionar, mas vocês podem pesquisar separadamente, tá? Então vamos voltar aqui um pouquinho para eu fechar esse entendimento sobre essa nossa aula. Então, vejam bem, essa aula de hoje, né, eu procurei trazer para vocês de forma assim bem resumida um pouco sobre o que foi a economia, a escrita, a religião e o modo de vida dessas duas civilizações, que é a civilização maia e a civilização asteca. Então, basicamente, né, maias e astecas tinham uma economia baseada na agricultura e na pecuária, fabricavam também utensílios, ferramentas
né, e esses produtos que eram cultivados eram comercializados. Ambos negociavam com povos da Mesoamérica, né? Ambos tinham uma escrita, né? Tanto hieróglifo quanto desenhos e símbolos, eles utilizavam de uma escrita para poder registrar os fatos importantes que aconteciam nessa sociedade. Então, rituais religiosos, principalmente, eram sempre retratados, né, através dessa escrita. Eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Seus deuses estavam relacionados sempre a elementos da natureza. Eram povos que eles temiam muito, né, a questão mística e mitológica, né, e religiosa, de uma certa forma. Então eles estavam sempre fazendo sacrifícios, né, de pessoas do seu povo, de forma a agradar os deuses, né, e de forma também a não serem amaldiçoados pelos deuses e só receberem bênçãos, digamos assim, dos deuses. Então eram povos muito ligados a essa questão religiosa, nessa questão da divindade. E foram povos que tinham uma organização de Estado, né, de governo muito sólida, muito concreta, eram muito bem organizados, né? Eram povos que aqui a gente não está tratando nessa aula, mas eles exploravam muitos minérios, ouro. Quando os espanhóis chegaram aqui e dominaram essas terras, ficaram impressionados, né? Aqui que eu digo nesse território, né, da Mesoamérica, ficaram impressionados com a quantidade de ouro, né, que convivia com esses povos, e assim, naturalmente, né? Na verdade, para eles o ouro era uma coisa comum, porque era encontrado em abundância, né, nessas regiões. Então, assim, são civilizações muito ricas da gente estudar, né? São muito importantes para entender esses povos também da América Central, né, também da América do Sul. A gente vai ver na próxima aula, quando a gente fala sobre os Incas. São povos muito importantes para a gente estudar, tanto como viviam, né, como era essa civilização, como também para a gente entender, né, como que foi esse processo de colonização e o porquê desse processo de colonização. E aí, na oportunidade da gente estudar esse processo de colonização, a gente vai ver que a questão da religiosidade, de uma certa forma, está bem relacionada a esse declínio, né, dessas sociedades. Mas culturalmente eram sociedades muito ricas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês continuem assistindo as aulas, fazendo as anotações. Também é importante estar lendo sempre a apostila, acompanhando as aulas online, né, que ocorrem ao vivo, né, para vocês poderem tirar bastante dúvidas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. E até a próxima. Um beijo no coração de todos. Fiquem em casa, fiquem em paz, lavem as mãos. Vamos ter paciência, isso tudo vai passar. Já já nós vamos nos encontrar e vamos poder contar muitas outras histórias juntos, né? E pessoalmente. Vamos ter paciência. Isso tudo é só um momento, é só uma fase e vai passar. Tá ok? Um beijo grande no coração. Beijo para todos. Tchau, tchau.